Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Eu sou Patrícia Rocha, sou licenciada em História e em Pedagogia. Tenho especialização em Educação Especial, em Linguagem e Psicopedagogia. Trabalho como professora na Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia e atuo na área de Educação Especial há 26 anos. Entrei no Comunidades em 2013, época que ingressei no mestrado na UNEB. Ingressei na linha de pesquisa, currículo, educação, currículo e processos tecnológicos. E, para minha alegria, foi uma experiência incrível, pois eu acredito que grande parte do que eu aprendi na área de tecnologia e educação veio muito mais do Comunidade, das experiências múltiplas, não só em jogos, mas em toda perspectiva, toda abordagem que envolve tecnologia, uma abordagem cultural múltipla, diversa, e atualmente continuo investigando essa relação de tecnologia e educação, e sem dúvida nenhuma, tudo que a Comunidade trouxe de possibilidade de formação, de investigação, de princípios, anda comigo, perdura nessa caminhada em educação. Comunidade, eu tive oportunidade de trabalhar não apenas as questões relacionadas ao meu projeto de pesquisa. Na época, eu investiguei letramento digital usando o Scratch na produção de jogos por crianças com deficiência auditiva. Claro que durante as nossas reuniões, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, eu tive a oportunidade de aprofundar o uso do Scratch em ambientes educativos, nessa perspectiva de letramento digital, de autoria, de jogos. Porém, para além disso, nós também tivemos a oportunidade de avançar na discussão, de trazer acessibilidade para os jogos no ambiente educacional em todas as propostas que incluía o uso da tecnologia, o uso do jogo. Inicialmente foi uma área de conhecimento que a gente começou sem muito saber exatamente o que seria necessário, foi uma construção. Até então, nós ficávamos em dúvida com relação principalmente aos jogos, se eles seriam alguma tecnologia assistiva, ou se a discussão deveria ser pautada muito mais na questão da acessibilidade, dos recursos que garantiam para que todas as pessoas participassem do mundo do jogo, desse universo dos jogos, e principalmente na abordagem educacional utilizando jogos. Então, nós avançamos muito nesse aspecto e concluímos que os jogos devem incluir acessibilidade, porque é um princípio que a humanidade construiu de reconhecer a diversidade e promover a inclusão social. Então, a gente também construiu esse ideal que os jogos tivessem o desenho universal, que fossem acessíveis para todas as pessoas. Então, a Comunidade trouxe essa discussão não apenas no âmbito teórico, mas também prático na produção dos jogos. Para além disso, nós também avançamos um pouco na discussão, mas na parte
neurociência voltada para o trabalho com funções executivas, a contribuição que também os jogos podem incluir, né, concepções da área da neuropsicologia no trabalho das funções executivas para o trabalho também voltado para a educação, né? Hoje, cada vez mais, o conhecimento ele é múltiplo, porém ele também se integra em diversas áreas. E acho que essa riqueza, essa diversidade garantiu um crescimento para todo o grupo e também para todos os indivíduos, cada pesquisador. E eu me sinto muito honrada em participar desse processo e agradecida porque nessa oportunidade eu cresci bastante, ampliei meus próprios conhecimentos e sinto que nós estamos cada vez mais fortalecidos, imbuídos dessa abordagem tão múltipla na área dos jogos, na área do uso das tecnologias no âmbito da educação e no âmbito da saúde, no âmbito da intervenção, e o grupo só tem a crescer. Comunidades Virtuais é um grupo que forma pesquisadores, né? É um grupo aberto para múltiplos conteúdos, digamos assim. Eu fui muito bem acolhida e isso é uma coisa muito importante na formação do pesquisador, né? Você chega num grupo, você quer pesquisar uma coisa e aquele grupo te acolhe, te incentiva a ampliar suas próprias concepções. Acho que isso, nesse grupo, é inigualável. Então, toda a minha prática, toda essa postura relacionada ao trabalho com a área de tecnologia, eu acredito que foi o grupo Comunidades Virtuais que subsidiou toda essa prática. E atualmente, assim, mesmo não atuando direto na pesquisa, as pesquisas que a comunidade tem feito dentro da universidade, como representante do grupo, né, e imbuída de todo esse conhecimento que a gente constrói cotidianamente, principalmente nesse período que a gente vivenciou, nesses últimos 2 anos de pandemia. Eu, como educadora, tive a oportunidade de ampliar mais. A gente sempre trabalhou nessa questão de ampliação, de levar o nosso conhecimento para a escola, para os ambientes sociais, mas eu acho que agora, mais do que nunca, a gente sentiu essa necessidade de estar nesses ambientes, porque os profissionais, de certa forma, a grande parte dos educadores não conhecia formas de trabalhar com a tecnologia, com o uso de jogos, como poderia usar nesse ambiente de pandemia, o que as pessoas precisavam trabalhar de forma online. Então, eu tive uma experiência muito gratificante de poder orientar psicopedagogos, professores, para tornar os processos de ensino mais dinâmico, processos de ensino onde a tecnologia não fosse só uma ferramenta, mas oportunidade também de autoria, de criação, de promoção de interação e um espaço para construir o conhecimento. Então, atualmente, eu tenho trabalhado com psicopedagogos, mais especificadamente, dando orientações como usar a tecnologia até mesmo no atendimento online ou nos próprios consultórios, de uma forma que a tecnologia não seja só algo numa perspectiva instrumental. Eu vou usar para o menino, para alguém aprender, mas usar tecnologia no sentido de produção de conhecimento, de espaços de autoria, espaços de interação, de comunicação. É uma perspectiva, assim, uma abordagem muito mais cultural, entendendo a tecnologia como tecnologias intelectivas mesmo, né? Que são recursos que modificam as nossas funções cognitivas e que a partir desses recursos a gente também pode criar, a gente pode fazer, se tornar autor, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva que no grupo eu aprendi
e a gente tem trabalhado nisso, para que os profissionais também vejam tecnologia, usem o jogo não só numa perspectiva instrumental, mas numa perspectiva de autoria, de criatividade, como um recurso que tem transformado, né, as condutas, não só comunicativas, mas as formas como a gente lida com o conhecimento. A participação nas atividades no CV ainda apesar de não ser algo sistemático, cotidiano, é algo que sempre está envolvido em todos os meus projetos de trabalho, seja ele na APADA, seja ele na minha exploração com os recursos, no trabalho junto com a Associação de Psicopedagogia, com os meus profissionais que têm se aproximado mais dessa concepção. Então, eu represento comunidades em todo lugar que eu vou. E isso me dá muito orgulho, isso me dá muita gratidão também, né? Eu agradeço esse grupo por ter me oportunizado tantas alegrias, tanto crescimento, na pessoa de Lin também, que sempre me orientou, sempre me inspirou, sempre me apoiou, né? Me aceitou, assim, uma pessoa com a temática que não era muito o que ela até então trabalhava, envolvendo pessoas com deficiência, e ela, assim, topou o desafio e foi muito mais do que uma orientadora, foi uma parceira nessa construção. Agradeço demais ao CV e parabenizo por esses anos, por essa história tão linda. Trazendo o uso de tecnologias, o uso de jogos nos processos educacionais, nos processos de intervenção, tenho buscado seguir a perspectiva, né, dessa abordagem cultural, de trazer também a questão de uso dos jogos ou dos recursos digitais como recursos para além apenas da interação, mas da promoção de criatividade, de projetos de autoria. Por isso, eu gosto tanto do Scratch, né, que foi o meu objeto de pesquisa, e acho que na área de educação, na área de intervenção, é uma proposta interessante para os profissionais de educação iniciarem essa perspectiva de usar tecnologia para criar, para produzir, né? Para pensar também sobre a tecnologia, que eu acho que em educação eu sinto que há uma carência ainda grande nesse sentido, né? Os professores, muitos nem sabem usar, basicamente, né? Então, os alunos, eles usam, mas os alunos, eles usam ainda a perspectiva de criação, de participação, eu sinto ainda empobrecida, porque a perspectiva do criar, do se permitir aprender a aprender, é uma perspectiva que a nossa escola não está acostumada a como fazer isso, a como incentivar o aluno a criar, incentivar ele a pensar. E eu acho que, usando tecnologias, a gente tem muito mais recursos, a gente tem muito mais possibilidades, mas a escola, mas os ambientes educativos precisam se apropriar dessas oportunidades. Então, até mesmo quando eu trabalho com psicopedagogos, eles me perguntam muito assim, que jogo eu uso para a criança aprender tal coisa? Como se o jogo fosse ensinar tal coisa, né? Então, eu gosto muito dessa questão de você pensar a abordagem para além do recurso, né? As intervenções, as possibilidades de criação, de autoria por trás dos recursos. Acho que isso enriquece demais o processo e extrapola a parte instrumental e adentra muito mais aos princípios de aprendizagem que podem estar imbuídos dentro de um recurso, dentro de um jogo. Isso que é
magnífico e me deixa assim encantada. Acredito que o Comunidades ainda tem um trabalho muito vasto pela frente. Acredito que nós podemos enriquecer cada vez mais o processo educacional nos diferentes âmbitos em nossa cidade, nosso estado, e para além onde o Comunidades está. Mas, assim, sempre nessa perspectiva que a gente pode fortalecer essa ideia que como a gente pode usar tecnologia em educação, como a gente pode usar jogo, o ambiente do universo dos jogos em educação, numa perspectiva construtiva, numa perspectiva de autoria, de criação, de criatividade, de produção de projetos. Acho que os profissionais de educação precisam ainda muito dessa abordagem. E, então, eu convido as pessoas que se interessam a participar das ações do Comunidades. Eu acho que isso pode enriquecer muito o trabalho e crescer ainda mais as ideias que têm nascido, frutificado e outras que virão. Acredito que nós possamos ter mais 20 anos, 30 anos por aí de grande atuação. Muito obrigada.